Boa tarde, irmãos. Primeiro, antes de nós entrarmos num tema específico, não pode deixar de agradecer, né, Osmar? Claro. Pastor Carlos Alberto, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação que tem demonstrado por cada um de nós. Eu costumo dizer, nós somos privilegiados verdadeiramente, porque se nós temos um padrão, um modelo que nós podemos olhar como família, como pastor, como zelo, é para a vida do pastor Carlos Alberto, sua casa, sua família. Então, ele e a pastora Sueli verdadeiramente têm nos pastoreado com tanto amor e carinho, e isso é um modelo para nós, somos pastores. Um privilégio que nós temos como igreja. Pastor Diniz, pastora Zuleide são os nossos discipuladores, meu e da minha esposa, minha preciosa Débora, que me ajuda muito, que tem um coração muito dispensado, ama vidas, ama Jesus, e é minha motivadora, é mais pastora do que eu. E toda a equipe, nós verdadeiramente, Osmar, temos uma equipe poderosa, um time de ponta lá em Bom Sucesso. Uma grande parte deles estão aí. Fique em pé, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, por essa equipe. Bom, entrando no tema pelo qual é proposto para nós vamos falar, eu vou falar sobre discipulado. Nosso tema desse ano, formando discípulos. Nós estamos tendo experiências incríveis verdadeiramente lá em Bom Sucesso, e é um prazer poder compartilhar se aquilo que a gente tem experimentado do Senhor, nós temos feito isso. Então, antes de nós entrarmos especificamente daquilo que nós temos feito como igreja lá em Bom Sucesso, é necessário que nós entendamos o propósito. Então, discipulado, entender o propósito é a chave do sucesso. Entender o propósito, nós precisamos entender o propósito para obter o sucesso. Então, quais são os nossos propósitos? O que nos move como igreja? Tem algumas interrogações que precisam ser claras para nós, precisam ser lúcidas, precisam fazer sentido, o que faz sentido no nosso trabalho. E é por isso que nós precisamos entender o propósito. Nosso pastor, ele começou o nosso encontro falando da nossa visão, reafirmando o compromisso da nossa visão, afirmando aquilo, o desejo do coração dele, o que ele vai perseguir até os últimos dias da vida dele. Foi essa ênfase que ele deu, e é algo que nós temos falado verdadeiramente lá em Bom Sucesso. Nós temos falado da visão, falado daquilo que Deus deu ao nosso pastor e que nos move. Paulo dizia isso aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, eu não canso de falar, porque repetir é segurança, eu trago segurança, não é cansativo para mim, mas é segurança para vocês. Então nós, nesses últimos anos, temos falado muito sobre isso, e aqui também o nosso compromisso da Comunidade da Graça, em Bom Sucesso, reafirmamos o nosso compromisso de continuar falando, continuar repetindo a nossa visão para as próximas gerações, para que isso fique cravado no coração, nos nossos corações, no coração da nossa visão. Então nós temos uma visão que nos move como igreja, uma igreja família que vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulos. Nós temos uma missão que nos move como igreja, pregar o evangelho e fazer discípulos. Essa missão nos move como igreja, pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós temos os valores que nos movem, que são os relacionamentos. Nós somos movidos então pelos relacionamentos. Vou falar aqui, irmãos, estou falando até um pouco rápido por conta do tempo. É um tema que, quando a gente senta para conversar com alguns líderes em alguns locais que o Senhor tem nos levado, 2h30 tem sido pouco, porque a gente conversa muito, pergunta muito. Mas o que precisa ficar cravado no nosso pensamento é exatamente isso: entender o propósito daquilo que a gente faz, entender o propósito que nos move como comunidade da graça, entender o propósito da nossa missão. Precisamos entender o propósito da nossa missão como igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15, vão pelo mundo inteiro, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos ordenei, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. São versículos que nós conhecemos, a nossa liderança tem isso de cor, porque precisa ficar enraizado.
nós precisamos, em todo o tempo, ter isso firmado em nós, e entender a nossa missão como igreja. A igreja não é o prédio, um prédio lindo, com toda essa infraestrutura. A igreja somos nós somos a igreja. Então, logo a missão da igreja, quando nós vemos lá no site da Comunidade da Graça, quando nós vemos o nosso material, a missão da igreja não é a missão do prédio. Se a igreja não é o prédio, a igreja sou, essa missão é minha. Pregar o evangelho e fazer discípulo é uma missão minha. Por quê? Porque eu sou igreja. Então isso precisa ser muito claro. Isso precisa ser muito lúcido, para que eu possa cumprir a missão, para que eu possa ter sucesso, para que eu possa atingir a vontade de Deus e a implantação do reino. Isso não pode ficar somente, mas precisa ser entendido, precisa ser lúcido, precisa ser claro para nós desenvolvermos. Essa frase, irmãos, nós temos gravado no nosso coração. Entender o propósito é a chave do sucesso. Então nós precisamos entender o propósito da missão da igreja. E a igreja somos nós. Qual é a nossa missão? Pregar o evangelho e fazer discípulo. Qual é a missão de um líder de célula? Como igreja, pregar o evangelho e fazer discípulo. Como líder de célula, levantar líderes e levantar casas. De um pastor, como igreja, pregar o evangelho e fazer discípulo. Como pastor, pastorear, equipar os santos, trazer as ferramentas. Então, entender isso faz toda a diferença para desempenhar o trabalho. Fazer com que os seus liderados, fazer com que a sua igreja entenda isso, tenha isso como clareza, vai trazer resultados poderosos. O segundo é entender o propósito para formar discípulos na nossa visão. Falamos muito aqui, não tem método, não tem siglas, não tem letras. Tudo que nós temos ouvido falar de discipulado, nós temos ouvido falar dos nossos pastores, dos nossos materiais, daquilo que o Senhor tem nos dado. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós temos uma visão, essa visão nos dá um norte. E o nosso tema desse ano, formando discípulos, de uma igreja, família que vive o amor de Cristo, alcança o próximo e forma discípulos, é o nosso tema do ano, mas algumas interrogações talvez precisam ser respondidas. Algumas interrogações precisam ser respondidas. Formar discípulos, legal, como que eu formo discípulo? Precisamos responder essas interrogações. Talvez a resposta seja mais rápida, mais fácil. Discipulando. Eu formo discípulo discipulando. Tá bom, mas como é que discipula? O que é o discipulado? Qual a função do discipulado? Qual a sua aplicação prática? E isso então precisa ser entendido. Precisa ser claro, precisa ser lúcido, precisa ser consciente. Precisamos entender isso. Nós fomos aqui enriquecidos de tanta informação nesse dia aqui, todo agora. Enfim, fica até complicado para a gente falar, mas o Júnior veio aqui, nosso pastor, deputado estadual, veio aqui e trouxe para nós com tanta riqueza a essência do discipulado. Num primeiro nível é exatamente isso. Mas como nós estamos falando para líderes aqui, pastores e líderes, há um nível mais profundo de discipulado. Então como é que a gente discipula? Como forma discípulos? Discipulando, como é que discipula? Como é que faz isso? Nós estamos tendo essas experiências poderosas lá. Nós discipulamos, irmãos, num local apropriado, aonde haja liberdade, onde haja privacidade, aonde se possa chorar, aonde se possa se falar, aonde possa abrir o coração, aonde tenha liberdade de orar, de levantar a voz, homem com homem, mulher com mulher, gerando segurança, gerando confiança. Tem locais para isso.
E o que é discipulado? É sair juntos? Sim, sair juntos. Você está discipulando sua vida, expressa discipulado. Como que eu discipulo meu filho de 6 anos? Conversando com ele o tempo inteiro, mas ele vê a vida prática nossa o tempo inteiro, todos os dias, praticamente todos os dias, irmãos, tem gente em casa. Meu filho de manhã acorda e fala assim: papai, quem vem hoje? Meu filho olha eu lá no escritório fazendo, preparando, estudando. Meu filho sabe quando eu estou no quarto, discipulando por telefone. Ele pula na sala, quando ele vem pular na cama, ele já sabe que eu estou discipulando alguém pela conversa que eu estou no telefone. Ele sabe quando eu falo para ele: filho, agora é o nosso tempo, nós vamos ter o nosso discipulado. Quando a gente sai. Então, o que é discipulado? É sair junto? É sair junto também, mas é algo mais profundo. É um aconselhamento? É, mas tem coisa a mais aí. É jogar bola junto? Sim, porque às vezes você está no futebol e estão vendo sim a manifestação do caráter de Cristo na sua vida. Está aprendendo com você também, mas tem algo mais ainda aí. É comer, é estar em comunhão? É sim. Mas tem algo mais poderoso. Porque no discipulado, irmãos, Deus nos chama para trazer a vida de Jesus para o nosso discípulo. Como que nós trazemos a vida de Jesus para o nosso discípulo? Trazer o caráter de Jesus para os nossos discípulos. Porque senão, verdadeiramente, como os nossos pastores aqui comentaram, nós corremos o risco de fazer discípulos de Douglas. O discípulo vai cortar o cabelo igual, o discípulo vai usar a mesma roupa, vai falar da mesma forma. Eu vou fazer discípulo de Douglas. E aí nós corremos o risco. Por quê? Porque só anda junto. Mas e a transferência de vida de Jesus? E o caráter de Jesus para ser forjado nos nossos discípulos? Então nós discipulamos separadamente. Homem com homem, mulher com mulher. Onde nós podemos abrir o nosso coração e trazer vida, saúde. Cumprir com a palavra de Deus. Tiago 5,16. Confessar os nossos pecados. Compartilhar a vida. Abrir questões. Prestar contas. Eu sento com o pastor Diniz. Pastor Diniz, minha vida conjugal está assim. Minha vida financeira está assim. Meu endividamento bancário está assim. Eu não devo, pastor Diniz, está tudo controlado, está em ordem. As nossas vidas estão assim. O ministério está assim, está desse jeito. Minha vida de oração está assim. Pastor, eu preciso melhorar nisso. Ele ora por nós. Eu procuro o pastor Diniz. Precisamos, então, abrir, confessar tentações para não precisar confessar pecado. Ter alguém com quem a gente abra o coração. Então faz parte, nós precisamos entender como que nós discipulamos dentro da nossa visão, sem modelo, não tem siglas. Tem verdadeiramente uma prática, algo que nós precisamos fazer, algo que nós precisamos nos mover para isso. Transfere-se a vida de Jesus para o seu discípulo através da palavra de Jesus. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho que tem que ser, como é que tem que ser, o que está certo, mas é o que a Bíblia diz, o que o caráter de Jesus diz, como nós devemos proceder, como que Jesus procedeu dentro dessas questões. É mostrar qual a atitude de Jesus dentro daquela circunstância da qual está sendo apresentada. Irmãos, tem muito, irmãos. Aqui nós estamos falando já de um nível de liderança. É claro que aquele que foi alcançado agora, tem um estágio para ele chegar nesse nível de discipulado. A pessoa que chegou agora na célula fala assim: vem aqui, filho, vamos conversar aqui, separar aqui, nós vamos ter um tempo de discipulado. Sabe o que é isso? Sabe nem que é Jesus ainda. Então tem os níveis, mas no nível de liderança, de pastores, supervisores, a gente precisa entender que nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos abrir as nossas vidas para ter uma vida santa, uma vida justa, uma vida transparente, que aí sim
vai revelar o caráter de Jesus em nós. E aí sim vai revelar o caráter de Jesus em nós. O terceiro e último, quanto tempo tem ainda, pastor? 13? Nossa, então vou mais devagar. Eu preciso entender discipulado. Entender o propósito é a chave do sucesso. Entender o propósito da minha missão, porque eu sou igreja. Eu tenho uma missão, nós temos uma missão, irmãos. Deus nos chamou. Deus nos comissionou, irmãos. Nós temos uma missão, precisa fazer sentido isso. E nós precisamos praticar isso. E entender o propósito de formar discípulos na nossa prática, dentro do exemplo que nós temos, responder algumas questões acerca do discipulado que talvez não estejam claras para nós. E o terceiro, entender o propósito para praticar. Agora nós precisamos praticar. Conceito talvez nós temos. Palavra, os textos decorados. Agora nós precisamos praticar. Nós precisamos colocar em prática, irmãos. Porque quando você tem a experiência do discipulado, você te marca de uma forma, tanto você como discípulo, ou você como aquele instrumento de Deus para ser discipulador na vida de uma pessoa. Experiência de talvez ver pessoas muito tempo na igreja, há muito tempo, louvor acontecendo, aquela pessoa não se expressa, não se manifesta. A pessoa parece que tem alguma coisa segurando ela. Um tempo que você tira individualmente com essa pessoa para ouvi-la. Somente dar a oportunidade de ouvi-la. De ela abrir o seu coração, de só ser um ouvido, um ombro amigo. No próximo domingo a pessoa está adorando. Adorando a Deus. É libertador, irmãos. É poderoso. É libertador. Então precisamos entender o propósito para praticar. Qual a experiência que nós tivemos em Bom Sucesso, que nós estamos tendo, irmãos? Não é assim, agora vamos fazer desse jeito, não. É um processo, como nós ouvimos aqui. Nós estamos há 2 anos falando sobre isso, estudando sobre isso, lendo livros sobre isso, ministrações. Costumo escutar, assistir o culto quase todas as manhãs de domingo da nossa sede. Ouvir, saber o que está pulsando no coração do nosso pastor. Saber o que está movimentando o coração do nosso pastor e presidente. Eu tenho escutado, ouvido as ministrações, conecto online, porque eu quero saber o que está no coração do meu pastor. Eu preciso saber o que está no coração do meu pastor. Então nós estudamos, lemos livros, veja as ministrações, apacentar o rebanho, uma vida com prioridades, livros indicados, multiplique, o do Danilo Figueira, fazedor de discípulos, para a gente poder aprender, entender um pouco mais desse cuidado. Cuidar melhor das pessoas, cuidar melhor das ovelhas. Então nós chegamos a uma conclusão. A conclusão que nós chegamos foi o seguinte: eu preciso entender que antes de eu ser um discipulador, antes de eu discipular alguém, eu primeiro preciso ser um discípulo. E um bom discípulo, para eu ser um bom discipulador, primeiro eu preciso ser um bom discípulo. Então o que houve? Ao nós estudarmos isso, houve um grande interesse voluntário, a partir de nós, da liderança, de falar assim, não, eu preciso de discipulado, eu quero discipulado, eu quero discipulado, eu quero discipulado, pastor, eu quero ser discipulado, preciso de um tempo, despertou em nós primeiro, o desejo não de ser discipuladores, mas de ser discípulos para receber cura, para confessar, para poder levar uma vida transparente, uma vida condigna, uma vida que expresse Cristo para as outras pessoas, não só de fachada ou de religiosidade. Houve um despertamento primeiro em nós, na liderança, de poder ter com quem abrir o coração, e a sequência é exatamente essa: o discípulo procura o discipulador. Eu preciso de discipulado, pastor, nós temos uma agenda, nós temos compromissos firmados, mas se alguma coisa sai fora disso, há um interesse voluntário
dos discípulos procurar o seu discipulador, porque há um interesse de viver em vitória, de viver uma vida santa, de viver uma vida sem pecados, de viver uma vida transparente. Há um desejo profundo no nosso coração. É isso que tem nos movido, o desejo de vivermos essa vida. É isso que tem nos movido. Então houve esse grande interesse. Partiu de nós. E nós entendemos que não tem sentido, irmãos. Se eu não tenho discipulado, se eu não tenho discipulador, se eu não confesso pecado, se eu não recebo o perdão de Deus, se não houve cura, fica sem sentido a prática, a nossa prática. E é algo que nós temos recebido, irmãos, nós julgamos o maior presente que nós recebemos no último ano. O maior presente que nós recebemos, como igreja, como comunidade da graça, foi o nosso trilho de treinamento. O nosso trilho de treinamento hoje, nós também, há 1 ano e meio, nós vimos trabalhando, dedicando todos os nossos esforços, dedicando tudo que nossa capacidade para implantar esse treino. Hoje nós temos um trilho que roda perfeito, numa engrenagem maravilhosa, ciclos simultâneos de trilho de treinamento. Nossas aulas são, todas elas capítulo por capítulo, 2 horas de aula, em turmas pequenas de no máximo 20 pessoas, 15 pessoas. Tem funcionado dessa forma. Todos os líderes, todos os supervisores passaram pelo trilho de treinamento nesse modelo, em sala pequena de 2 horas de aula, capítulo por capítulo. Por quê? Para ele entender o propósito e poder falar assim: não, é importante que a minha ovelha venha, é importante que a minha ovelha participe. Irmãos, o trilho de treinamento, líder de célula, o que o trilho de treinamento te auxilia, você pegar uma vida vitoriosa, escancara pecado, livre de maldição, laço de alma, perdoando os que me ofenderam. Talvez situações que você teria muita dificuldade de tratar na célula, o trilho trata para você. O nosso trilho de treinamento acelerou a maturidade do cristão, acelerou a maturidade das pessoas, acelerou. Então tem sido uma ferramenta poderosa nesse processo, até que ele atinja uma certa maturidade e venha para esses encontros individuais de discipulado. Então há um mentoreamento desde quando ele chega na igreja até que ele possa ser discipulado no 1 a 1. Já é essa a essência do discipulado que o Júnior passou aqui. Uma relação de amor, de confiança, de segurança, de abraçar, de ouvir, de visitar, de estar junto. Acompanha, vai lá, pega ele, assiste uma aula junto, traz ele para... Irmãos, nossos líderes entenderam isso. Chegou na igreja, irmãos, já está encaixado. Isso nos ajudou, irmãos, a integrar as pessoas, a consolidar as pessoas na igreja, de forma que as portas do fundo estão trancadas, não perdemos ninguém. Não perdemos ninguém nós perdemos. Então, Deus tem feito isso para nós lá em Bom Sucesso. Nós entendemos que, irmãos, temos muito que aprender, muito que crescer, tem muito trabalho de Deus, tem muito... trabalho pela frente, muito trabalho pela frente, mas Deus tem falado conosco, irmãos. Deus tem falado conosco que nós estamos no caminho certo. Deus tem dado sinais que nós estamos no caminho certo. Um desses sinais é o poder estar aqui hoje, transferindo isso para vocês. Deus tem falado aos nossos corações. Uma frase que eu escutei do pastor Fernando, é simples, mas é trabalhoso. É simples, irmãos, é simples, mas dá trabalho, é trabalhoso, exige trabalho, exige renúncia, exige entendimento do propósito da missão, da sua missão, exige disciplina, exige dedicação, exige desejo de fazer a vontade do Pai, exige desejo de ter uma vida santa, exige desejo de ter uma vida justo, livre do pecado, exige compaixão pelas ovelhas que estão como sem pastor, exige planejamento, exige estruturação, mapeamento da igreja, desburocratização, exige disposição, disponibilidade, exige organização, precisa de disciplina para estabelecer uma agenda, cumprir compromissos,
precisa ser organizado, não abrir mão de encontros. Qualquer desculpa a gente está abrindo mão. Precisa ter o princípio de respeito ao seu discípulo. Ele precisa saber da sua agenda, quando você vai ter o encontro. A gente precisa se encontrar, quando um dia a gente se encontra, passa uma semana, passa 2, passa 3, compromisso firmado. Ele sabe quando vocês vão ter encontros. Tem um slide depois desse daqui. Aqui, irmãos, quando eu falo que exige estruturação, exige entendimento claro. Aqui tem o mapa do nosso discipulado, a partir do pastor Carlos Alberto. Pastor Carlos Alberto, que pastoreia pastor Antunes, que discipula o pastor Diniz, que discipula o pastor Douglas, que discipula os supervisores. Há uma estrutura. Passa ao próximo. Dentro das nossas supervisões, como que já está esse mapa? Irmãos, o nosso propósito é até o final do ano. Nós vamos chegar antes, mas é até o final do ano. Toda a igreja está sendo bem cuidada, individualmente, semanalmente. Até o final do ano, hoje, como que nós estamos? Entre 45% e 50% da igreja, sendo cuidado individualmente, semanalmente. Mas até o final do ano, com uma chave que a gente vai virar daqui 3, 4 meses, nós vamos ter aí já 80%, quase 100%, mas o propósito até o final do ano, 100% da igreja sendo bem cuidada, amada, servida, individualmente e semanalmente, se assim Deus permitir. Pode passar. A estrutura de uma supervisão tem 5 estruturas assim, já está montada. Pode passar. 3 minutos. Aqui, irmãos, é a minha agenda pública para todos da igreja. Da hora que eu levanto, o tempo que eu tenho com Deus, na semana, do meu trabalho, meu tempo de oração, de devocional, todos os dias compartilho minha devocional com os meus supervisores. Enfim, minhas atividades físicas do meu filho, enfim, os meus horários que eu tenho, exige disciplina, exige programação, exige organização. Quem é organizado tem tempo até para não fazer nada, irmãos. Agora, passa a próxima. Aqui são os meus encontros. Domingo eu estou com o supervisor, segunda eu estou com o discípulo, domingo eu estou com o discípulo, terça a gente tem ID, quarta é um dia que a gente separa para a família, quinta-feira estou com um discípulo, sexta-feira também é um dia que a gente separa para a família, mas aqui teve a conferência, vamos ter acampamento semana que vem, sábado tem células encontrão, é minha agenda. Os meus supervisores, esses encontros que nós temos, essa agenda eles já tem desde janeiro, fevereiro, até junho, no próximo mês já vou liberar até o ano que vem, porque é sinal de respeito a eles poder ter uma programação, eles sabem o dia que vão estar comigo, eles sabem, eu não marco, amanhã, dá para amanhã, não dá, dá depois de amanhã, dá semana que vem, nós precisamos estar junto, hein? Não, já tem um compromisso firmado, irmãos, não abram mão de estar com eles não abrem mão de estar comigo também. Há um desejo de estarmos juntos, há um desejo de podermos orar juntos, há um desejo de podermos receber de Deus um afago, um acalento, uma oração, há um desejo profundo no nosso coração. Então tem a nossa agenda, GD eu faço de domingo, é um GD por mês, pode passar. Aqui, irmãos, nós fizemos uma linha do tempo para que esse discipulado individual, 1 a 1, pudesse acontecer. Já há 1 ano que nós temos essa prática, mas nós fizemos uma linha do tempo para falar exatamente a essência do discipulado, a qual o Júnior passou aqui para nós. Na fase da supervisão, o supervisor já vinha tendo esse discipulado. Enfim, eu não vou explicar um por um, mas até porque o tempo já acabou, mas há um alinhamento de propósitos, início de relacionamento. Olha só, o encontro, segundo encontro. Neste encontro de discipulado, falar sobre os pontos que podem ser tratados, tipo de situações identificadas, perguntas que podem ser feitas, mapear o que está no coração. E aí vem a fase da liderança,
primeiro encontro, desenvolver relacionamento de amor, de confiança, comer junto, andar junto, ligar, amar, se interessar, porque isso está o início do discipulado do líder. O líder cuida de toda a célula, irmãos, o líder cuida de todas as células, mas ele está discipulando 2, o homem discipula 2 e a mulher discipula 2. Quando esses 2 puderem ser discipuladores, atingirem um nível de maturidade, serem discipuladores antes de serem auxiliares e líderes, 14 pessoas na célula estão sendo bem cuidadas, uma a uma, individualmente, semanalmente. 14 pessoas, tem uma célula toda 100% sendo cuidada, pronta para multiplicar. Prontinha para multiplicar. No segundo, conhecer os sonhos, visão ministerial, alvos, desejo de liderar. Enfim, tem uma outra parte que ficou na parte 2 e acaba pulando aqui. Isso, eu sei que, irmãos, da fase da supervisão e da fase do líder, dia 1/4 a dia 7/4, iniciou o discipulado já, o encontro individual do líder com o seu discípulo na célula. E agora nós vamos iniciar uma outra linha do tempo, para levar esses discípulos a cada nível de maturidade, para serem discipuladores, e a partir desta primeira chave, irmãos, toda a igreja 100% vai estar sendo bem cuidadas, individualmente, e se Deus permitir, semanalmente.